gente, hoje madrugada, são 2 horas da manhã de quinta-feira, feriado, 4 de junho de 2015. Eu estou saindo do meu trabalho agora, né? Não vou dizer que é sempre assim, todo dia assim, graças aos céus, não é mais assim, já foi, teve uma época que era desse jeito. Mas hoje a demanda foi muito grande. Eu fui gravar a entrevista às 6 e pouco da tarde e aí editar, né, em 2 grandes blocos para veicular hoje ainda, né, hoje de manhã, quinta e sexta-feira, amanhã. Então, e ficaram, para terem uma ideia, cortando, editando, fazendo tudo, cada bloco 50 minutos, né? Então imagina eu lá catando os detalhezinhos de quando a pessoa gagueja, quando eu fico repetindo, né? Eu tenho um vício de linguagem, que é o né, às vezes eu fico né, tá, o tá, umas coisas, né? A gente vai, quando eu tô ouvindo, quando a gente tá com um arquivo de áudio é mais fácil de identificar. Bom, eu queria aproveitar essa deixa, né, de estar saindo 2 horas da manhã, numa véspera de feriado, para ir para casa, quando eu podia ter ido à tarde, ficar com as minhas cachorras, deixá-las brincar no quintal, aproveitar o sol, eu mesma ter descansado. Eu podia estar com as amigas agora, tomando um vinho, batendo papo, ou em alguma festa, ou sei lá, fazendo alguma coisa que não fosse estar trabalhando, né? E eu queria falar de 2 coisas, né, assim, dá uma impressão, tá, gente? Sempre que eu vou falar de tal coisa, é a minha impressão sobre. E hoje, agora, nesse momento, desorganização e sobrecarga de trabalho, de atividades, de tarefas, de compromissos assumidos, etc e tal, tá? Então, uma coisa, no meu caso, se interliga a outra, né? Eu já fui um indivíduo bem organizado mesmo, assim. Eu sinto muita saudade desse tempo em que eu tinha uma agenda e conseguia coordenar os meus horários, as minhas coisas e cumprir todos os meus compromissos. Na véspera eu já traçava mentalmente que fosse um trajeto, como é que eu ia, o caminho que eu ia tomar, porque eu tinha que passar primeiro num lugar, depois em outro lugar, né, até chegar no 3º ou 4º lugar. Então, assim, eu já fui bem organizadinha, sabe? Apesar de, desde pequena, eu lembro, assim, desde a minha adolescência, pelo menos, eu, mesmo escrevendo, mesmo guardando as coisas, sempre nos seus lugares certos, assim, tendo, né, algumas manias, mas eu sempre tive uma quantidade grande de papéis, assim, papéis que tinham que ser organizados, que tinham que ser encaminhados, assim, ou eu passar a limpo para algum caderno, para alguma agenda, ou eu guardar em alguma pasta. Sempre tinha uns papéis. A história é como são os papéis. Tá, mas isso aí não fazia de mim uma pessoa desorganizada, né? Quarto sempre organizado, minhas roupas. Eu nunca fui aquele tipo, que nem eu tive algumas amigas, que era assim, você entrava no quarto delas, gente, uma coisa que não dava pra distinguir o que era o que, entendeu? O que era a coberta da cama enrolada com lençol, com travesseiro, com a roupa lavada, passada, que tinham deixado lá, mas que a pessoa largou aquela pilha em cima da cama e aí embolou com a roupa de cama, né, o cobertor, e sapato, bolsa, os documentos jogados sei lá como, até lata de leite moça tinha lá dentro, sabe assim? Eu já vi isso, eu não tô exagerando, eu já vi isso. Só faltava um bicho, né, só faltava um animal também lá dentro, solto, perdido, embaixo de alguma coisa, tipo uma tartaruga, sabe? Um caos, assim, que, nossa, eu me assustava, eu falava, gente, que, né, menos, mas há pessoas que são assim. Mas depois de alguns anos eu me tornei desorganizada. Eu fui me tornando gradativamente mais e mais desorganizada. Então eu tenho assim, pilhas de papéis, eu tenho uma escrivaninha gigante
que tem uns 3 cestos cheios de papéis, livros, coisas que eu tenho que dar um encaminhamento, ou é para digitalizar, ou é para eu ver o que eu tenho que aproveitar dali, passar limpo e o resto jogar fora. Enfim, tem 3 cestos de papéis que eu tenho que dar fim, mais uma pilha assim, sabe? Uma confusão. E às vezes mistura com a minha bolsa, com, sei lá, um produto, um pacote que eu trago da rua, a chave, essas coisas, né? Que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, né? Esse tipo de, que eu fosse cultivar, que eu fosse ter esse tipo de prática. Tem a ver, com certeza, com a sobrecarga. Aí a sobrecarga, né? Eu gostaria de procurar depreender alguma coisa útil dessa análise junto com vocês. Que é o seguinte, desde adolescente eu desenvolvi uma espécie de fuga que era me encher de atividades, me comprometer com um monte de coisas que era para ficar fora de casa, porque o ambiente, né, o clima na minha família não era bom, era muito difícil para mim, era muito ruim para mim. E aí quando nós chegamos em Brasília, principalmente, chegamos a Brasília, né, eu fui pro colégio, já era 7ª série, e aí foi que a coisa deslanchou de vez, assim, porque aí eu era escola num turno, aí tinha alguns dias da semana que tinha aulas em outros turnos, que era línguas, esportes, né, educação física e acho que educação artística, música, no meu caso era música sempre, que eu escolhia. E aí eu aproveitei inconscientemente, tá, gente? Entrei num grupo de não sei o que, fui fazer judô, grêmio estudantil e mais ensaios com sei lá quem, com amigo e amiga e mais. Então assim, comecei a me sobrecarregar, a lotar o meu tempo todo de 1001 atividades, de modo a ficar fora de casa o maior tempo possível. Maior quantidade de horas possível, né? Voltar para casa só à noite para evitar aquelas pessoas, evitar brigas, evitar aquele mal-estar, aquele clima, chegar lá e também já tá cansada, assim, chegar já ir pro quarto, meio que já, sabe, nem conviver muito, nem interagir muito. Eu comecei isso na minha adolescência. Tinha um motivo na época, né, que era a tensão das relações familiares. Só que continuou, fiquei impregnada disso. Então, mesmo quando eu saí da casa dos meus pais, eu não consegui retroceder nesse vício, né? Porque não é bom, não é algo bom. A pessoa, eu acho, a princípio estou generalizando, mas eu não conheço ninguém que faça muitas coisas e seja excelente em todas elas, né? Já começa por aí. Pra você ser excelente, você precisa restringir suas atividades, né? Se dedica a algumas e aí se torna muito bom nelas, né? Não dá para fazer 35 atividades semanais e ser ótimo em tudo, né? Bom, teve um período, gente, que eu estava na graduação, porque eu entrei em 2 graduações e abandonei, né? Essa coisa da sobrecarga, ela acabou me levando também a um hábitos péssimo, que é assim, começa uma coisa, fica um tempo, larga, enjoa, larga, aí daqui a pouco começa outra, enjoa. Então assim, sabe, não dar continuidade, né? Não aprofundar, não melhorar numa determinada atividade, num determinado saber, assim, não desenvolver verdadeiramente as habilidades. Então assim, eu ficava flanando, sabe, pelas coisas, parece que eu estava sempre, o tempo todo procurando novidade. Então, entrava numa coisa, sei lá, no karatê, aí tô lá no karatê, daqui a pouco, já enjoei, poucos meses enjoei. Isso independente de ter comprado kimono, né, de ter pago sei lá o que. Aí daqui a pouco entrava em outra coisa. Aí daqui a pouco queria um instrumento. Aí comprei um teclado.
Aí comprei um teclado que eu nunca aprendi a tocar, nem parabéns pra você no teclado. Sabe essas coisas? Então assim, e aí vai, violão. Aí daqui a pouco a bicicleta. Acho que a única coisa que permanece na minha vida até hoje, mas eu não sou mais, né, uma praticante, que é a bicicleta. Assim, eu tenho uma bicicleta até hoje, eu tenho bicicleta desde que eu sou criança, eu sempre tive bicicleta, eu já fui muito da bicicleta, assim, tanto na minha infância, adolescência, né, adorava andar de bicicleta, como na vida adulta, eu adotei a bicicleta por muitos anos, até o ano de 2000, eu me locomovia por Brasília só de bicicleta, eu não tinha carro, né? Comecei a trabalhar num horário que era esdrúxulo, para falar o mínimo, que era madrugada, né? Não tinha ônibus, não tinha transporte público, não tinha a menor condição de eu ficar pagando táxi. Então, assim, qual foi a solução que eu encontrei? Ir de bicicleta. E não só ir para o trabalho, eu já ia de bicicleta para a faculdade, né? Então, a bicicleta é algo que permanece na minha vida, mas eu não posso dizer hoje, porque já faz, sei lá, 5, talvez 10 anos, que eu não ande de bicicleta por aí, entendeu? Que eu nem ando, que eu nem pego a bicicleta nem para passear, nem assim, hoje é domingão, agora de manhã eu vou fazer o quê? Vou andar de bicicleta. Não faço isso. Há anos mesmo, muitos anos. Minha bicicleta está lá, é uma bicicleta forte, mas com os 2 pneus furados. Há anos também. Então, ok, não sou uma ciclista, conheço pessoas que são. Essa coisa de começar e não terminar, né? Aí eu entrei em 2 faculdades, entrei primeiro em comunicação, abandonei, não deu nem pra trancar, assim, vou esperar terminar o semestre, vou trancar, não. E depois entrei em pedagogia, né? Aí eu já estava lá em Mato Grosso do Sul, já tinha tido a ENDE, eu já tinha me separado, aquela coisa toda. Entrei em pedagogia, mobilizei as alunas todas, as estudantes, formamos um diretório acadêmico, um diretório central de estudantes, eu era a presidente, e daqui a pouco larguei aquilo tudo, que não vou ser pedagoga, não quero, e pronto, e larguei a faculdade, ponto. O diretor, o então coordenador, foi atrás de mim, na cidade onde eu morava. Não, nós queremos te oferecer uma bolsa para você continuar na faculdade, tá? E eu não quis, não quero, né? E voltei para Brasília depois, entrei no cursinho, ia estudar para direito, fazer direito, né? Não, algo que dê dinheiro, já tinha uma filha para cuidar, para sustentar. Minha filha ficou, né, com os meus pais em Mato Grosso do Sul. Esse é um outro capítulo, um dia eu conto no vídeo, porque não foi absolutamente nada fácil. Assim, eu quase enlouqueci. E aí direito, mas quando chegou no meio do caminho já, direito não vai dar, não sei o que, acho que eu não vou conseguir, talvez eu faça comunicação de novo. E quando chegou na hora H mesmo, eu só não fiz música, porque eu não sei até hoje a teoria musical, não tenho como passar na prova, mas aí eu fiz artes cênicas, por influência de uma amiga na época, falou assim, Sheila, você vai trabalhar palco, vai trabalhar interpretação, um monte de coisas que são comuns à música, enquanto isso você estuda teoria musical, né, tal. Eu entrei e no segundo ano de graduação, finalmente eu me apaixonei por teatro. Quando eu entrei num grupo de teatro político, assim, teatro engajado, chamava Teatro de Guerrilha, o grupo. E a gente fazia Brecht, aquelas coisas todas, né? Teatro de rua, sabe, assim, com pernas de pau e um discurso altamente, né? Aí sim, eu me apaixonei pelo teatro. Antes, eu fiquei 1 ano dentro da graduação, brigando com o meu curso, né? E questionando, né? Como que se avalia numa disciplina que é prática, se um aluno foi até o chão, deitou e rolou melhor do que o outro aluno foi até o chão, deitou e rolou. Se não nos é passado uma metodologia, né? Assim, uma metodologia precisa, exata, de algum dos que se debruçaram sobre isso e as desenvolveram. Então, assim, tanto na área da interpretação, que fosse Stanislavski, que fosse Barber, que fosse... quanto da área da dança, né? Laban, né? Ou sei lá, outros, assim, que agora eu não vou lembrar, são 2 da manhã, eu tô exausta. Mas assim, e aí eu era muito questionadora, e aí rapidamente, né, despertei a antipatia de um monte de gente.
Bom, terminei essa graduação. Por quê? Porque aí já tinha me tocado disso, né? Não posso abandonar de novo, não posso abandonar a terceira, né? Então vou terminar, vou concluir essa, que é aquilo que eu disse no outro vídeo. Eu sou muito passional, mas às vezes eu sou cerebral também, e aí às vezes eu dá o clique, aí eu percebo uma determinada situação, uma determinada cilada, um determinado erro que eu tô cometendo, assim, grave, que não quero mais cometer, aí pronto, aí eu consigo agir de uma maneira diferente, né? Mais ou menos pensada, ponderada, planejo e executo, e aí consigo seguir adiante. Não sei se é porque é madrugada, mas eu tô com o olfato assim extremamente aguçado, cheiro de piche, de asfalto, gasolina, nossa, isso que não choveu, hein? Bom, gente, e aí eu tô falando disso tudo por quê? Porque chegou uma época que eu tava na graduação e eu contei e eu tinha 12 ou 13, sei lá quantas, mais de 10 atividades, sendo que o UNB era uma delas. Gente, o UNB é a universidade, onde eu fazia, às vezes, 32 créditos. Isso significa de 5 a 6 disciplinas de graduação, quer dizer, não é fácil, e não eram todas lá nas artes, que nessa época vivia uma transição, nessa época que eu entrei, não era tão puxado, não era tão pesado, era uma coisa, né, tinha ali era um pouco lacunar. Mas eu pegava muitas disciplinas na história, eu pegava muitas disciplinas na comunicação, na antropologia, cheguei a pegar. Então, assim, eu andava muito na literatura, eu andava muito pelos outros departamentos. Disciplinas pesadas, difíceis, com textos, assim, né? Tijolos para você deglutir e tal. E eu lá, o UNB era uma das atividades. Aí tinha o UNB, aí tinha centro acadêmico, estava ligado ao UNB, mas era outra atividade, era outra coisa, né? Não era o meu desempenho acadêmico, era a minha militância, né, no movimento estudantil. Aí tinha o grupo de teatro, capoeira, sei lá o que. Então, assim, nem vou lembrar tudo agora. Era um monte de coisas. E a rádio, né, o trabalho de madrugada, eu trabalhava na madrugada, né? Ia de bicicleta, aí voltava para casa de manhã cedo, de bicicleta, tomava um banho e já ia para aula. Eu não tinha separado assim um turno, eu vou dormir todas as tardes. Não, eu era que nem gato, eu encostava num canto, dormia, encostava no outro canto, dormia, era louca, e vivia tomando café, Coca-Cola misturado com Guaraná em pó, umas loucuras, assim, nossa. Até que um dia o professor virou e falou: Sheila, você vai ter Alzheimer desse jeito, para com isso, tá louca? Aí eu comecei a maneirar um pouco, mas mesmo assim durou muitos anos. Assim, até hoje meu relógio biológico é meio maluco, assim, eu vivo sonolenta, morro de sorte que se eu pudesse eu só dormia. Bom, gente, feito esse mapeamento, assim, né, situando um pouco vocês, né, em termos de ordem prática, assim, como é que a coisa se traduz, eu li esses dias um artigo que me preocupou profundamente. Dizia que esse acúmulo de atividades, esse monte de coisa, essa agenda lotada, essa correria insana e essa coisa toda sobre-humana, tal, na verdade seriam sintomas de uma espécie de preguiça. Porque você faz 1001 coisas, um monte de coisa, mas nenhuma delas é importante. Nenhuma delas é a prioridade da sua vida. Então, assim, no meu caso, né, eu trabalho num lugar que eu já tenho que pensar, não é o lugar, é a atividade, tá, gente? A profissão. Eu tenho que repensar essa profissão. Estou acomodada lá há décadas, né? Então tem que parar e pensar e falar: é isso mesmo que eu vou fazer até o resto da minha vida, né? Repensar isso. Aí a outra coisa era, até o ano passado, estava no mestrado. O mestrado era um desses degraus, né, para você dar um salto qualitativo. Terminado o mestrado, eu tenho um título, entro no doutorado, daqui a pouco eu posso fazer concurso para docente, não é isso? Mas, gente, como eu contei, eu passei em 4 seleções de mestrado, entrei em 3 programas
de pós-graduação da Universidade de Brasília, stricto sensu, mestrados. Fiquei lá, fiz 1000 disciplinas, eu tenho créditos assim para dar e vender, para jogar para o alto, para distribuir no carnaval, como confetes, assim, de tanto crédito que eu tenho. Mas na hora de me concentrar, sentar a bunda na cadeira e redigir o meu texto, e eu escrevo bem, e olha que eu escrevo bem, modéstia à parte, eu escrevo bem. Não conseguia, me enchia de outras coisas para fazer. Aí assumia um compromisso com um amigo de fazer sei lá o quê, aí entrava num curso, era eleita representante não sei das quantas, assim. E aí ficava nessa correria, né, todo dia, pra lá e pra cá, que nem uma barata tonta, e extrapolava o prazo dos mestrados, né? E isso aconteceu pela última vez, agora em 2014. E eu, ao ler o artigo, senti ecoar. Falei, gente, faz sentido. Faz sentido por quê? Porque ficar fazendo esse 1 milhão de coisas que nem uma maluca me protege de confrontar os meus maiores desafios, de me colocar à prova e de fazer o que eu chamo o grande sacrifício. Gente, o que é o grande sacrifício na minha concepção? Acho que todo mundo, em algum momento da vida, teve que fazer o grande sacrifício. Que fosse parar tudo, parar de sair, não ver mais os amigos, sei lá, por um tempo, não sei o quê, restringir todos os prazeres para estudar para o vestibular, ou para estudar para um concurso, ou para fazer uma viagem que sempre sonhou para o exterior, ou para, assim, não sei, porque teve um filho e aí para tudo e fica não sei quantos anos cuidando só daquele filho. Olha, gente, eu nunca fiz o grande sacrifício. Nenhum grande sacrifício. Nem quando eu tive filho, eu tive a Angel, me separei quando ela estava completando 2 meses de idade, né? Morei com os meus pais por um tempo, daqui a pouco não morei mais. E antes dela completar 1 ano de idade, né? Insistir, você tem que voltar para Brasília, você tem que voltar para Brasília. E tá certo, não havia futuro para mim, logo por consequência para ela também, lá onde estávamos, né? E aí aquela coisa, aquela insistência, não, mas deixa a bebê com a gente, deixa aqui comigo, deixei. Então eu não fiz o sacrifício nem para cuidar da minha filha, né? Nem para passar no vestibular. Passei nos vestibulares sem estudar. Na escola, como eu disse, eu era a primeira ou uma das primeiras da sala sem fazer esforço. Mas isso acabou se tornando, o que era para ser a minha grande força, acabou se tornando a minha fraqueza. Porque eu acho que me deixou negligente, preguiçosa, né? Então assim, capoeira, eu entrei na capoeira, eu vou dar um exemplo mais simples. Entrei na capoeira, gente, eu treinei capoeira ao longo de 10 anos. 10 anos, é muita coisa, era para eu ser professora de capoeira. Mas vocês acham que eu treinei com disciplina? Não. Tinha épocas que eu treinava, ia todo dia, treinava, aí me machucava. Aí machucava o pescoço, machucava a perna, a coxa, machucava sei lá o quê. Aí parecia até que tinha desencaixado a coluna, aquelas coisas. Aí daqui a pouco sumia, ficava meses sem aparecer. Aí reaparecia. Ou seja, eu estava constantemente recomeçando do zero na capoeira. Do zero, gente, porque você esquece. Você perde aquela habilidade, você perde a força no abdômen que você tinha construído, você vai perdendo, né? Então aí volta, pronto, começou tudo de novo. Aí você também se torna desacreditado, ninguém te leva a sério, né? Todo mundo te olha e fala, é aquela, e voltou, ixi, vamos ver até quando ela fica. E era isso mesmo, porque daqui a pouco eu sumia de novo, né? Então eu fiquei ao longo de 10 anos, vai e volta com a capoeira, como se fosse um amor bandido, e fiz um exame de corda. Passei da branca, né, que é quando você não é nada, para azul. E depois fiquei nessa palhaçada. Então, assim, e ainda quando chegava perto, assim, mais ou menos no segundo semestre, que era para preparar mesmo para os exames de corda, aí que eu sumia mesmo. Aí eu sumia, desaparecia. E na minha cabeça eu justificava assim, não gosto de competição,
não tem que provar nada pra ninguém. Eu não gosto disso, de ter que ficar lá vendo se eu tô melhor ou pior do que a colega que também faz capa. Ah, não quero. E aí vai, né? E nessa justificativa boba, eu fiquei na faixa, na corda azul por 10 anos. E não só na corda azul, porque eu me recusei a fazer os exames, mas eu jogava como se fosse uma corda. Não, eu jogava como se fosse uma corda azul mesmo. Fiquei 10 anos na corda azul mesmo. Então, assim, gente, eu não consigo entender. Isso não me incomodava antes. Não me incomodava, assim, não me incomodava. Eu me incomodava, porque eu sou perfeccionista, eu sou autoexigente, né? Talvez isso seja uma fuga também, né? Meu perfeccionismo é tão grande que aí eu acabo esculhambando logo tudo, meto os pés pelas mãos, porque eu não vou conseguir atender a esse grau de exigência mesmo. Então, né? Pode ser, não sei, me ocorreu agora isso. Mas o que acontece não me incomodava também, ou eu não me ocupava disso, porque, como mencionei em outros vídeos, estava sempre às voltas com as relações amorosas, que eram complicadíssimas, que eram loucas, que eram ensandecidas, que eram intensas e que estavam sempre no último grau. Era isso, né? Então eu estava sempre às voltas com um cara complicado e eu mesma também complicada. Nossa, num filme do estilo Assassinos por Natureza, sei lá, era sempre uma coisa assim, né? Pecado Original, era Betty Blue, sabe? Era eu, né? Aquela cor, sempre por um fio, no fio da navalha, era sempre isso. Então não sobrava energia, tempo, atenção, né? Nada para eu me observar, fazer a análise e enfrentar o problema em nenhuma outra área da vida. Bom, nesses 4 anos que eu fiquei só, que já são 4 anos e meio, eu finalmente, né, outras questões começaram a aflorar, a esfera amorosa, afetivo-sexual foi redimensionada, tanto que eu tô sozinha, tô tranquila, e tô tranquilésima mesmo. E tô muito, muito preocupada, né? Muito assim, me consumindo com essas outras coisas. Tô realmente interessada em finalmente fazer esse confronto, né? Com as minhas dificuldades, com as minhas lacunas, com os meus vícios, com os meus maus hábitos, com as minhas fugas, com as minhas covardias, com os meus erros e por aí vai, né? Com as minhas imperfeições. E aí agora eu percebo que mais do que me lotar de coisas, até o meu terapeuta me deu um chacoalho no último encontro, que eu cheguei lá, eu tive uma ideia, eu sempre tenho, né, como todo mundo, as 300 mil ideias, 300 mil. Aí ele vira pra mim e falou assim, mas Sheila, quantos projetos então você tem aí em mente? E eu falei pra ele, nada está sendo concretizado, nada está em andamento. Mas fica tudo na minha cabeça e fica ali, aí eu fico estressada só de ficar pensando nisso tudo. Aí ele, sei. E quantos são esses projetos? Aí na hora eu contei assim nos dedos, davam 10. Mas aí 5 minutos depois eu ainda corrigi. Falei, não, eu esqueci 3, são 13. Gente, 13 projetos. Projetos de trabalho, sabe assim, de produção independente na área cultural. Nenhum deles fácil. E eu, 13, elenquei 13. Sendo que um deles era estudar para concurso. Tinha essa exceção aí. Quero estudar para concurso, porque eu quero, a minha prioridade hoje é a esfera profissional e a minha ascensão, né, o meu progresso material, né, gente? Chega de ficar nessa dureza. Aí, era estudar para um concurso. O outro era o mestrado, de novo. O mestrado voltou? Voltou. Eu acho que eu fico gestalteada, não consigo, esse negócio está em aberto, isso não existe no meu repertório, eu preciso terminar isso, e blá, 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 blá. Pronto, o mestrado voltou para o rol das preocupações. Aí quando ele ouviu isso, tá.
Sheila, se você quiser continuar frequentando a terapia aqui comigo, você vai ter que parar. Agora, eu não vou te ajudar a continuar mantendo esse seu padrão doentio. Porque você chegou aqui o ano passado inteiro, você estava fazendo 1 zilhão de coisas. 1 zilhão de coisas, até perder o seu mestrado. Até perder o mestrado, que era a prioridade. Fez 1000 outras coisas, ficou com o braço inflamado, adoeceu e se estressou e se desgastou todinha com aluno, com instituição, com outras coisas, com política cultural, com o Papai Noel e o problema das renas na Antártida, e não fez o seu mestrado, né? Ficou ali até perder. Eu não vou ser coautor, né, da sua volta a esse buraco. Gente, levei um choque, né? Se sente rejeitada na hora, né? Ai, meu Deus, meu terapeuta não me quer mais. Mas eu entendi, né? O chacoalhão que ele estava me dando. Eu falei, não, tá certo. Então você vai cortar tudo, pega um. Não, não consigo um. E olha, gente, eu ainda brigando com ele. Não, não consigo só um, vou escolher 2. E aí escolhi 2, né? Um deles o mestrado. Isso, gente, 2 projetos, sendo um deles o mestrado. E lembrando que eu preciso continuar trabalhando, né? Porque eu não sou herdeira, não sou rica, sou divorciada, sou sozinha. Não posso fazer que nem naquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Meu marido tem 2 empregos e sair do emprego. Não tem marido, não tem nada, não tem. E não quero ter também, tá? É só uma brincadeira. Então sou eu comigo mesma. Então além disso, eu tenho trabalho, tenho que trabalhar para comer, né? Para viver, para morar. E levar adiante esses 2 projetos, que não são fáceis, não tem nada de fácil. Então assim, é o meu complexo de Sísifo, né? Aquele mito grego que Sísifo é condenado a empurrar uma rocha gigantesca, pesadíssima, montanha acima, todo santo dia. Quando ele chega ao topo com essa rocha, ela rola de novo, inclusive passa por cima dele, rola de novo até o topo, ele tem que voltar e empurrá-la novamente, e isso num perpétuo contínuo, né? Sem descanso, é essa a maldição de Sísifo, né? E que é o meu complexo. Eu tenho um complexo de Sísifo. Primeiro, que nunca é fácil. Não é assim, não, eu vou fazer um cursinho para aprender a fazer picolé. Não, é sempre difícil, é sempre uma rocha gigantesca, pesadíssima, do tamanho do globo celeste, blá, 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 que eu quero empurrar montanha acima, uma montanha íngreme, acima, na força do corpo ali, do braço, do muque, né? Então, e deixei ao longo desses anos todos a rocha descer novamente, sempre passando por cima de mim, sempre me esmagando, sempre me detonando, me destruindo, me desgastando, me dilacerando, né? Mais e mais. Então, o que é isso, gente? Por que eu me odeio tanto assim? Bom, cheguei em casa, vocês viram que demora, né, para eu chegar na minha casa? Meia hora dirigindo, às 2 horas da manhã, sem trânsito, né? Eu vou me despedir, porque agora eu vou ficar com as minhas cachorras, estou morta de saudade delas. Muito grata pela paciência. Depois a gente conversa mais sobre essa preguiça, né, de agenda lotada, ok? Beijo, até!